um incêndio, outro incêndio, hein? Começou em uma área de mata, atinge um prédio em Belo Horizonte. Repórter Vinícius Araújo tem as informações ao vivo do local. Boa tarde, Vinícius, bem-vindo. Qual é a situação agora por aí? Oi, Lair, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É isso, incêndio que começou no final da manhã, por volta de 11 e pouca da manhã de hoje. O Corpo de Bombeiros está aqui no local neste momento, atuando para tentar apagar esse incêndio, para debelar por completo as chamas. É um prédio inacabado, uma estrutura muito grande. A gente vê nas imagens do Dedé Ferreira. Segundo moradores aqui da região, esse incêndio teria começado em uma mata aqui no entorno, um mato muito seco, uma área de vegetação. Aqui a gente está no limite, na divisa entre os bairros Engenho Nogueira e Ouro Preto, na região da Pampulha, é aquela parte mais alta do Engenho Nogueira. Então esse fogo, segundo os moradores perceberam, teria começado em uma área de mata, em uma área verde, se alastrou até esta estrutura abandonada aqui no local. Segundo esses mesmos moradores, é um prédio que começou a ser construído na década passada. Há mais de 10 anos a obra foi abandonada, a estrutura permanece aqui com ferragens à mostra, as paredes precisando ainda do reboco e toda a parte de acabamento, mas o fogo que teria começado então na vegetação se alastrou para o prédio inacabado, e quando a gente chegou a gente percebeu chamas desse lado direito aqui da imagem do Dedé. Havia fogo ali em cima realmente, os bombeiros com mangueiras d'água tentando alcançar essas chamas na parte mais alta. Tem um caminhão aqui bem próximo onde nós estamos, há uma movimentação dos militares aqui no entorno, organizando para tentar combater esse fogo o mais rápido possível. Também há um caminhão-tanque na rua de cima, do lado oposto ao que nós estamos fazendo o combate às chamas do lado de lá. O fogo se alastrou muito rápido, então se espalhou não só pela vegetação, mas pela estrutura inteira do prédio, pegando ali material de construção que estava largado nesses espaços. Há também ali madeira espalhada neste terreno, nessa obra, também foi consumido pelo fogo. E há uma preocupação muito grande porque logo embaixo aqui desse barranco, segundo um vizinho me disse, tem uma garagem de ônibus. E tem combustível, tem muita coisa ali, então há um temor de que essas chamas pudessem chegar até esse pátio, onde há veículos estacionados e há combustível para abastecimento desses veículos. Daí a preocupação dos bombeiros fazerem logo o confinamento desse fogo, cercarem essas chamas para que as labaredas não se alastrassem ainda mais. Há uma cortina de fumaça muito densa ainda aqui no local, a gente percebe nas imagens. Para respirar também muito difícil, os militares todos utilizando aquela estrutura, aquela máscara, né, para conseguir respirar durante o trabalho aqui. Um trabalho muito complexo e ainda não há previsão para que os militares terminem o combate a este incêndio aqui na região da Pampulha. A gente está bem na divisa do bairro Engenho Nogueira com o bairro Ouro Preto, um prédio, como eu disse, abandonado há mais de 10 anos, uma obra abandonada. Nessa época do ano, tempo muito seco, o fogo teria começado então na vegetação e atingiu essa estrutura aqui, necessitando então desse trabalho intenso aqui e complicado para o Corpo de Bombeiros tentar controlar esse incêndio. Lair. As informações ao vivo, um prédio abandonado pegando fogo agora na região da Pampulha. O Vinícius disse aí, é época de período de estiagem, né? Tempo muito seco, não está chovendo. Vem aí o período de chuva, mas enquanto isso não acontece, a ação humana, em muitas das vezes, eu me arrisco a dizer em quase que todas as vezes, provoca o que você está vendo aí. Alguém coloca um fogo numa área de mata, achando que aquele não vai crescer, tal, aí passa a ficar descontrolada a situação, atinge um prédio ao lado, por exemplo. É o que está acontecendo neste exato momento na região da Pampulha, num prédio que está abandonado há muitos anos, que está pegando fogo agora. O Vinícius está lá com a equipe dele, os bombeiros estão trabalhando, tendo muita dificuldade para combater esse incêndio aí. Assim que eles tiverem um tempo a mais e puderem falar com a gente ao vivo, a equipe do Vinícius está lá à espera. Claro, a prioridade agora é o combate às chamas. Assim que eles estiverem liberados disso, a gente entende melhor como tudo começou, as causas desse incêndio, como é que está a situação desse prédio, né? Depois, se a estrutura vai ficar abalada, se vai ter risco ou não, né? Você está vendo a imagem agora, 1h20. Ô Vinícius, começou que horas? Você tem essa informação? Que horas que começou esse incêndio?
Olha lá, esse incêndio começou por volta de 11 horas da manhã, segundo informações de moradores aqui. Como você mesmo disse, a gente ainda não conseguiu de contato direto com o Corpo de Bombeiros, com o comandante responsável pela atuação aqui no local do incêndio, dada a gravidade do caso e a necessidade dos militares darem total atenção ao combate às chamas. Mas, segundo os moradores, o incêndio começou por volta das 11 horas da manhã, teria começado na área de mata, mas os militares ainda não confirmaram isso pra gente, e se alastrado para essa estrutura que está abandonada aqui entre o bairro Ouro Preto e o bairro Engenho Nogueira há pelo menos uma década. Há informação de outras pessoas, uma pessoa passou por aqui e me disse que o fogo, ao mesmo tempo em que estava na vegetação do lado de lá, também estava nessa parte superior aqui do prédio. Ou seja, nesse caso, essa hipótese se confirmando, a gente já pode desenhar com mais facilidade a possibilidade de um incêndio criminoso, já que o fogo estava numa área isolada, na parte de cima ali, em uma laje do prédio inacabado. Do outro lado, o lado oposto, onde a vegetação pegava fogo, já significam 2 focos de incêndio em lugares distintos. Mas essa informação, claro, ainda não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que está nesse momento intensificando as ações para tentar debelar por completo o incêndio, controlar as chamas de maneira definitiva. Olha, por cima do muro ali, Dedé até consegue ver agora, tem um militar com chapéu, com capacete amarelo, perdão, e ele está com uma mangueira d'água, fazendo o combate ali, provavelmente um foco de incêndio ali na parte mais baixa. A gente percebe que ele está mirando a mangueira d'água para uma parte mais baixa, parece até um subterrâneo, né? Pode ser um estacionamento, algo assim, e os militares olhando para baixo, os que estão próximos a ele também olhando para baixo. Imagino que é uma parte bem mais baixa também, inacabada, claro, no fundo aí pode ter um mato ou algo assim, e deve estar pegando fogo ali também. Agora, percebe como é que essa torre aqui, olha, Dedé, mostra essa torre no meio aqui. Tem uma cortina de fumaça tão densa que a gente mal consegue enxergar essa torre. Olha só, a fumaça não cessa. E ela vai se espalhando aqui, vai cobrindo por completo essa estrutura. A gente vê alguma ferragem ali exposta, algo em meio ao nevoeiro, mas a fumaça é muito grande. Como eu disse, dificuldade para respirar aqui já começa a afetar inclusive a gente. É complicado, a fumaça se dissipa muito fácil e incomoda realmente, pode gerar problemas respiratórios. Então a vizinhança toda aqui em alerta nesse momento para fecharem as janelas de casa, para até saírem de casa, se for o caso. Ali, por exemplo, há um prédio, olha, eu não sei se eu consegui mostrar daqui, tem um prédio do outro lado da rua, do lado oposto onde nós estamos, e tem janelas voltadas exatamente para esse prédio, onde acontece nesse momento o incêndio, a fumaça vai subindo e indo exatamente para aquelas janelas. Imagine quem estava ali naquelas residências já arrumou um jeito de sair, porque ficar por aqui respirando essa fumaça não é saudável, faz mal para a saúde, um incômodo muito grande, daí a preocupação do pessoal fazer esse combate aqui o quanto antes. Já fiquei sabendo também que tem um projeto social aqui nessas quadras públicas que ficam aqui ao lado, olha só. Tem algumas quadras aqui, tem um projeto social aqui, o responsável veio correndo para tirar bolas, tirar material esportivo que estava aqui nessa casinha ao lado dessas quadras, com medo que o fogo chegasse até aqui e destruísse todo o equipamento dele. Laí. Ação criminosa e irresponsável de uma pessoa ou de um grupo de pessoas provoca o que a gente está vendo aí. Semana passada nós mostramos, né, Vinícius, lá no Hospital da Baleia, na mata, no entorno ali do Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, um incêndio de grandes proporções. Pacientes tiveram que ser transferidos, foi um tumulto, um transtorno, também provocado, tudo isso provocado pela ação do homem. Gente, é de uma brutal irresponsabilidade alguém que faz uma barbaridade dessa, sem imaginar na consequência, né, Vinícius? Porque você está lá, coloca fogo num terreno, acha que não vai acontecer nada e acontece o que a gente está vendo agora aí, com imagens ao vivo do Vinícius Rangel, que está lá com a equipe dele, e logo, Vinícius Araújo, logo eu volto com você, Vinícius, com outras informações desse acidente lá na região da Pampulha. Muito obrigado, Vinícius Araújo.